Fala pessoal, mais uma Vin Hour aqui no ar e desta vez aqui, novamente com o Eduardo Akira, o sócio diretor aqui da Aquavero, e ele disse que não pode falar que é chefe, que tem chefe é índio, mas é o meu chefe para que eu responda aqui as minhas atividades. Ô Akira, faz um favor para mim, eu vou pedir para você apresentar o nosso convidado de hoje, por favor. Não, acho que a apresentação do nosso convidado de hoje é só uma apresentação institucional, porque ele vai se apresentar É isso aí. ele mesmo, mas hoje o Carveles, além de ser um cara super bacana, gosta de um bom papo, é o nosso CIO da Vin Asset, responsável pelas decisões de investimento hoje da nossa gestora, do nosso Multifamily Office, e está aqui para dividir com a gente a sua história e algumas curiosidades, né, Marcão? É isso aí, obrigado, viu? Eu que agradeço a presença aqui. Ter vindo Boa. aqui já agradecer. E a oportunidade de falar, não sei, a câmera aqui. Aquela do meio Eu ali, ó. também não estou muito acostumado. Depois, mas tá bom. E agradecer a Beta aqui, que Isso. costurou A essa... Beta organizou e não veio. Não É. quis. Não Ela estava veio. até Ela tá produzida. mas ficou Depois a com gente vai mandar vergonha uma de entrar foto. na sala. Você põe uma foto Boa. dela aqui no... Lucas, na edição, você já coloca uma você foto bota dela uma foto aqui, tá dela bom? como se ela estivesse presente aqui. É isso aí, Carveles. Ela- Bom, vamos começar nosso papo aqui. Obrigado por estar aqui com a gente. Bom, como a Akira falou, quem vai se apresentar aqui é você. Então, quem que é o Carveles? Eu sei que você cursou economia na USP, mas eu quero que você fale um pouco ali como que foi o seu início no mercado financeiro. Conta pra gente aí. Tá, eu vou ter que ser conciso, porque são 30 anos quase de história. Não, mas bem do início mesmo, bem o no início. comecinho. Não, eu vou tentar... Falam que eu falo demais, né? Então eu tenho que tomar um certo cuidado. Na hora que a gente fez essa pergunta, a Na hora que Beta você fala falou... assim, eu paro de falar. Na hora que a gente fez essa pergunta, a Beta falou assim: ih, aí já vai meia hora. Já foi. Não, mas eu vou tentar pegar os pontos principais. Mas, bom, você já adiantou, eu fiz economia na USP. Eu sempre quis fazer economia desde pequeno. Acho que eu nunca tive aquela dúvida de qual faculdade fazer, qual curso fazer. Eu lembro que eu decidi fazer economia, até é engraçada a história. Eu estava, acho que no primeiro colegial, mais ou menos, coisa assim. Não sei se hoje é esse nome, tá? Mas na época eu chamava primeiro colegial. E a gente foi numa festa, fui na festa de um amigo meu, uma casa super bonita. O cara era o cara mais rico da escola ali, o pai dele, né? Aí eu cheguei pro cara e falei, ô Zé, chama Zé Milton. Falei, pô, o que teu pai faz? Falei, meu pai é economista. Falei, é isso aí que eu quero ser. Aí já decidi isso. Aí foi com 15 anos de idade, aí não tive problema nenhum. Entrei em economia na USP, fiz lá uns 4 anos. E meu primeiro emprego foi no Citibank. Mas aí é importante falar porque são os anos 90. Eu me formei em 90. Então, em 91 eu comecei como trainee do Citi. Todo mundo queria ser trainee. Na época tinham dois sonhos de trabalho, né? Ou você ia para o mercado financeiro, era Citibank, que era o principal. era o né? que todo mundo queria ir. Ou você ia para a GC Lever fazer marketing. Eu lembro. Era isso que você legal. tinha de de opção. lever depois, né? E como eu queria finanças, acabei indo pro Citi e foi aí que começou a história e não parou mais No mercado financeiro. no mercado financeiro. Mas eu sei que você teve passagens também por consultoria, auditoria. Não, isso foi antes, né? Porque eu Foi comecei até a antes. trabalhar cedo. Esse que é... Eu acho que no final do primeiro ano eu comecei a trabalhar na Price. Então, assim, a Pricewaterhouse, eu era auditor. Trabalhava igual um cachorro e ganhava igual um cachorro Sei também. bem que como não é que ganhava é, nada, porque né? eu também Então, assim, fui, né? Então, Trabalhava 12 horas num período normal, às vezes 15 horas por dia. E eu fiquei um ano fazendo isso. sabe que eu tinha um sócio, né, responsável pela prática lá, eu trabalhava na área de Risk Consulting, né? E aí quando a gente foi fazer a entrevista final, eu perguntei pra ele, falei assim, mas... chamava Juarez, quanto que é que eu vou ganhar? Ele falou, não se preocupa com isso que você não vai ter tempo pra gastar. Essa é uma verdade. É um Você bom não tem argumento. tempo livre. Não tem tempo livre nenhum. Trabalha final de semana, tinha fechamento, era uma beleza. E foi bom até porque, coincidentemente, na época que eu trabalhei lá, a USP estava em greve. Então eu acabava trabalhando, não atrapalhou muito a faculdade ali. Então aquele ano que eu fiquei lá não me atrapalhou. Mas depois eu saí, aí fiz uns estágios aí no mercado meio período, aí foco, formou, fui Foi pro trabalhar Citibank. no Citibank. Agora, bom, você trabalhou no Banco Matrix, né?
E, poxa, o banco é um dos bancos mais conhecidos, né, por operar dinheiro proprietário, pelas operações que se faziam, super lucrativas. Conta pra gente como foi essa A experiência experiência foi... e trabalhar com aqueles dinossauros, Foi né? impressionante, porque assim, eu tava no segundo ano, isso foi em 93, eu tava no Citibank, e a história também E foi em 93 que o banco foi fundado, né? Foi em 93. Eu tava no Citi, já tava no segundo ano de Citi, e a curiosidade é que, assim, na minha namorada na época ela foi convidada para trabalhar lá. Não é a minha esposa atual, minha namorada na época, outra gestão. E ela e ela não quis ir. Na verdade, ela estava querendo fazer MBA e tal, ela não quis ir. Eu falei para ela, não, você tem que ir, é muito bom. Você trabalha com o André Lara Rezende, com o Luiz Carlos Mendonça de Barros, o ex-presidente do Citi, que na época era presidente, estava saindo, o Antônio Borali, o Tom do Garantia, o Roberto Moritz, que também estava vindo do Safra. Só gente muito boa. Eu falei, você não pode perder essa chance. Falei. Ela foi na entrevista, voltou, falou, olha, eu não quis, mas eu indiquei você. Aí eu fiz as entrevistas e acabei indo para lá. E é exatamente isso. Acho que e é bem importante, porque isso acho que foi o que deu o começo da formação profissional. Porque os anos 90 eram dominados pelos grandes bancos de investimento, que se chamavam bancos agressivos, o Garantia, o Pactual no começo, o Matrix, outros pequenas boutiques que eram exatamente isso. Eram quase hedge funds. Então, quando a gente entrou ali, a gente teve... a sorte e a oportunidade de trabalhar, e a gente era o segundo escalão do banco, pessoal mais novo, 23, 24 anos, com um poder ou com uma liberdade de operar que a gente não imaginava ter. Até o Carlos Ambrosio, que foi meu sócio na Clartas, todo mundo conhece ele foi para lá também, eu conheci ele lá em 93. E ele fala isso, ele fala, pô, deram uma Ferrari pra uma garotada pilotar, né? Só fala assim, ó, tá aqui a chave, pode acelerar, só não bate. E foi isso que a gente fez. Então, assim, o banco foi um sucesso, como todos, e a gente vivia aquilo. Foi a época do Plano Real, então foi em 94. Foi a virada do Plano Real, onde você teve aquela... não teve, foi a valorização do real e aquele momento de juros altos e tal. Então, assim, o grande negócio era fazer operações para fazer arbitragem de juro Brasil com lá fora. Então, juros, moeda, fazer tudo, né? Então foi super um aprendizado assim enorme para todo mundo que estava lá. E a chance de ganhar um primeiro dinheiro na vida também. De começar a fazer começar a entender como é que é essa lógica de remuneração variável, de ganhar pouco no mês a mês, mas buscar o resultado. Então, esse perfil que dominou muito tempo nos anos 90. Agora, em complementação a isso, eu acho que eu saí do Matrix em 97. E fui pro JP Morgan. E vocês lembram 97 e 98? Foram aqueles 2 anos onde a gente só viveu crise. Sim. Então, 97 foi a crise da Ásia. Eu lembro que era assim, o mercado fechava, porque tinha o circuit breaker fechava, você descia lá na Paulista, olhava aquele pessoal andando e falava, esses caras não têm noção do que está acontecendo. Tá todo mundo ficando pobre, numa velocidade absurda, e ninguém sabe o que está acontecendo aqui. E voltava pro mercado, reabria e fechava de novo, e a gente ia tomar café no McDonald's. Isso em 97. 97. Aí em 98 veio a da Rússia. Aí em 98 veio a crise da Rússia. E eu brinco que assim, para mim, o meu aprendizado pessoal ali foi o seguinte, no Matrix a gente aprendia a acelerar. Aprendia a alavancar, acelerar, fazer posições de risco. Como se não houvesse amanhã. Não tinha Basileia, não tinha limite, era uma loucura. Era acelerado, sem cinto de segurança e sem freio, sem nada. Mas permitia isso. Era a regra do jogo na época. Sim. E no JP, principalmente 97, 98, a gente aprendeu a frear. Porque o JP, na época, criou o Value at Risk. Isso não era um conceito. O VAR não existia. Não é que não existia, não era muito usado, não era um conceito... E ali você tinha que aplicar esses conceitos. Você tinha o conceito de VAR, o conceito de estresse. Então lá você aprendeu o risco.
Então foi o outro lado da moeda, né? O outro lado do conjunto. Só interrompendo, para quem não sabe, VaR, stress tests são medidas para controlar risco de mercado, né? São ferramentas, né? Risco de posições. Metodologias, né? Né? Exatamente. Posições. E a gente lá usava isso, aprendeu a usar isso, aprendeu como usar, modelar e etc e tal, e conciliar os controles aos tamanhos de posição. Então você já sabia quando você pode ganhar, você sabe quando você pode perder. Mas conta um pouco aí, foi bom você trazer sobre isso aí, porque eu sou mais novo que vocês dois, embora a barba seja branca, mas... Você é mais novo algumas horas, Marcão. Sou mais novo que vocês Umas dois. 2 semanas. Mas conta quando esse VaR, por exemplo, quando que ele, na prática, quando que ele era acionado, em que momento? Porque o circuit breaker todo mundo sabe como que funciona, que também é um mecanismo de segurança, né? Agora, como que esse VaR era acionado, por exemplo? Não, o VaR não é Não é acionado tecnicamente. O que ele faz é o seguinte, você calcula, através de estimativa da volatilidade dos ativos, o quanto você pode perder, o quanto varia a sua posição no dia a dia, valor a risco. Tá. Então você tem um valor que você põe a risco baseado no histórico de volatilidade daquele ativo ou do conjunto de ativos que você está olhando. Então assim, a tua carteira, quando você faz o estudo dela olhando para trás, usando a volatilidade histórica, você fala assim, considerando 1, 2 desvios padrão, etc. E tal, alguns parâmetros, você diz o seguinte, 90% das vezes eu vou ganhar ou perder R$5.000 por dia, por exemplo. Entendi. E quando você aciona, não é que você aciona, aquilo lá vai te dar o tamanho das posições que você pode fazer. Boa. Então assim, quando você vai fazer uma posição, você coloca lá no modelo e fala, isso aqui na média, se o histórico for representativo eu vou perder 5, 10 mil reais por dia. Vou perder esse número por dia. E você tem os limites de riscos definidos. E o limite, pela isso política. limita o tamanho da tua posição. Boa. Então, às vezes, você vou fazer uma posição maior, aqui vai levar um VaR maior. A gente faz isso, por exemplo, para gerir os fundos de renda fixa aqui. A gente tem um controle de vol, a gente não quer dar uma volatilidade muito grande para a carteira, então a gente dimensiona as posições para ela não ter um impacto na cota tão grande. Óbvio que isso daí, dentro daquela curva lá, você pode extrapolar. Você pode passar. O resultado efetivo de mercado pode ser maior do que aquele estimado. E para isso você tem o complemento dessa ferramenta que é o stress, que é o teste de stress. Que é o stress é o inverso. Você fala assim, bom, qual é o pior movimento que pode acontecer nesse negócio? Um é a média. Você fala assim, na média vai acontecer isso. Mas e se acontecer o desastre? Aí você sabe qual é o stress. Então você tem que ter as duas ferramentas combinadas te dão uma boa ideia do que você está gerindo ali, Boa. do tamanho da encrenca que você está administrando ali. Legal. Entendeu? Tá bom. Essa é o conceito. Muito obrigado. É isso. Ô, Akira, e aí... E aí, bom, posso continuar? Claro, por favor. Bom, daí você trabalhou no JP. Qual foi o momento que você decidiu empreender? Você sabe que às vezes você não escolhe o momento, né? Às vezes o momento te escolhe. E esse momento foi a crise da Rússia. A gente trabalhava numa mesa que era uma mesa de Sales and Trading Emerging Markets do JP Morgan. Essa mesa cuidava de Brasil, cuidava de Rússia, cuidava de todos os mercados emergentes. E o problema em 98 foi na Rússia. E eu lembro que assim, a nossa área lá, a nossa divisão, tinha umas 20 pessoas, era São Paulo, Londres, principalmente São Paulo e Londres. Nosso book foi menos $1 bi, mais ou menos assim. Que beleza. Sei lá, resultado. Uma bela naba, né? $1 bi. Mas o pior é que a gente ganhou dinheiro no Brasil. Porque o problema foi na Rússia, não foi no Brasil. Sim. E naquela época lá, alguém teve a brilhante ideia de fazer um relative value comprado Rússia vendido Brasil. Porque a Rússia tinha bomba atômica, então ninguém ia mexer com eles. Então não ia deixar defaultar. E a Rússia defaultou e foi um desastre que todo mundo conhece. E o Brasil, apesar de ter ido mal, não foi o desastre. E aí a Rússia virou do avesso e as nossas posições viraram do avesso. Perdemos. A gente no Brasil até teve uma discussão de falar, pô, não é bom fazer essa posição. E não era patriotismo, não. Era porque a gente achava ruim mesmo. E a gente ganhou dinheiro no Brasil e perdeu um caminhão de dinheiro na Rússia.
E a consequência disso foi que a área foi Dizimada. Ela foi deletada do organograma. Todo mundo foi mandado embora, né, na época. E a gente foi mandado todo mundo lá, ó, acabou, brincou, acabou, vocês brincaram aqui, acabou o brinquedo, não tem mais. Todo mundo pra fora. Isso foi outubro de 98. E aí você sai naquela situação, todo mundo já esperava, né? O que estava acontecendo, porque não era uma novidade. Só estava esperando a notícia. Não tinha como o negócio. Assim, poderia ter sido feito diferente e tal, mas não foi uma surpresa. Aí, quando você sai, você tem algumas opções. Eu era solteiro, tinha 28 anos para 29 e tal. Eu falei, bom, o que a gente vai fazer nessa hora? E junto comigo saiu um outro cara, que era também um trader, né, da mesma mesa. E a gente ia naquelas reuniões de placement lá que o banco pagava e tal. A gente falava, pô, o que a gente quer fazer? Vamos trabalhar em banco de novo? O mercado tá horrível, né? Depois da crise, ninguém contratando. Tinha até umas propostas, mas eram... Aí eu falei... Aí veio essa lembrança dessas duas experiências passadas, né? Do Matrix e do JP. E por que isso? Porque a gente fala assim, bom, os clientes, na época, o Matrix tinha cliente também. Os clientes queriam investir junto com o banco. Eles não queriam a área de fundos, aqueles fundos sem graça e tal. Não, eu quero a estratégia do banco. Eu quero um negócio assim, mais agressivo, mais... E não tinha muito. Eu falei com esse meu sócio na época, que é o Renato, falou assim, bom, falei, se a gente montasse um negócio independente, só como se fosse uma tesouraria, que é o que a gente fazia lá, só que focado para cliente, o que você acha? Vai ser difícil convencer, porque não existia o conceito isso que eu ia perguntar. de um fundo independente. Não existia. Não existia. Tinha ninguém para falar assim, vamos fazer igual o fulano Não ali? tinha ninguém. Tinha a JGP, que tinha começado um negócio lá atrás, e tinha os fundos de equities, o AIP, tinham outros caras assim, mas fundo com essa cara para cliente não tinha. E a gente começou a conversar, falou, bom, vamos ver o que a gente vai fazer e tal. Tinha começado zero, porque assim, passamos o chapéu com os amigos, pegamos o dinheiro que a gente tinha, e batemos na porta do ABC Brasil. Banco ABC Brasil. O Borejo te atendeu lá? Não era ele na época, mas foi o... Mas ia atender, né? Acho que sim, espero que sim. Mas atendeu, foi o Anísio na época. Anísio Shakur. Fiz E jiu-jitsu com ele. E ele foi um dos responsáveis. A gente chegou lá e falou, olha, temos isso aqui, queremos fazer isso. Queremos montar um fundo, um produto. É um fundo multimercado. Na época não existia multimercado, é um fundo de investimento. E a gente quer poder fazer basicamente operações de tesouraria, podemos fazer tudo. E a gente vai vender isso aqui para amigos e vamos tentar botar esse negócio no ar. Só que a gente precisa de alguém para ser o nosso administrador. E a gente conhecia bem a turma lá e tal. O pai do Renato também conhecia o presidente do banco na época. Então, assim, foi algumas coisas que deram certo e eles falaram, bom, vamos tentar. O que esses moleques estão pensando? E a gente acabou... Eles falaram, mas vocês querem trabalhar? Eu falei, não, a gente não quer trabalhar aqui. A gente vai ter nosso escritório, a gente vai ter nossa estrutura separada, a gente só vai fazer as operações, a gente vai passar para vocês calculam a cota, como vocês fazem para vocês, só que esse produto a gente que vai tomar as decisões. Então foi a primeira vez que aparecia essa situação dos papéis muito claros entre o que é o administrador e o que é o gestor. Eu falei, vocês vão botar você mandar o extrato para o cliente, até na época era Claritas ABC Claritas chamava o fundo, porque era lá dentro e tal. Falei, a gente não tem problema com isso. E o fundo era 2,20, performance calculada mensal, não tinha regra, cara, era um negócio assim. Foi evoluindo, mas no começo era um faroeste. A gente começou e o fundo foi super bem. Começou a ir bem. 99 foi um ano super bom pro fundo. Ganhamos bastante dinheiro. O CDI era, sei lá, 20 e tantos % ao ano. Te entregava 30, 35. Então, assim, bom, o fundo começou a ir bem. 2000 foi outro ano muito bom. E 2001 a gente... O Carlos Ambrosio e o Helder, que estavam no Matrix na época, falaram, pô, a gente tá saindo aqui, o banco acabou, queremos juntar.
E aí a gente meio que refundou, vamos dizer assim, vai. Porque na época era só nós dois, eu e o Renato com um fundo só, e depois de 2000, o Helder e o Carlos vieram para lá. Aí a gente montou uma gestora mesmo, não era mais um fundo só. Aí tinha um fundo de um macro, que a gente chamava, um multimercado. E já tinham outras, aí já tinham outras. E aí a gente começou uma estratégia de equities, aí de lá, de 2001, né, para frente, aí a gente passou a ter não só uma... até nesse momento já não éramos sozinhos mais, né, já tinham outras gestoras. Isso. As estruturas cresceram, vieram Viram outros que deu concorrentes, certo, né? viram que funcionou. Aí a Melon já existia, já prestava serviço, a Grifo já existia, já prestava serviço. Mas teve, assim, para mim o maior desafio na época não foi... Eram 2 desafios grandes, muito grandes. O primeiro era convencer os clientes. Chegar para os caras e falar assim, ó, a gente tem um fundo, mas é no ABC? Não, não é no ABC. O ABC é o administrador. Não, mas quem toma a decisão somos nós, mas o dinheiro vai para você. Às vezes o cara ia lá fazer o cheque, entregava, mas não é aqui, você tem que fazer na conta. Então assim, era difícil, o conceito não existia. E o segundo, isso um pouco mais para frente, foi convencer os bancos que a gente não era inimigo deles. O Itaú, a Grifo, o Santander, o HSBC, os caras falam assim, vocês podem vender a gente. O nosso primeiro distribuidor foi a Reliance, que era umas poucas plataformas na época de plataforma aberta, sim, essas empresas de plataforma aberta. Aí os bancos começaram a entender, falaram, não, pô, é verdade. Tem esse cara, tem o outro, tem aqui, eu posso vender essa turma aqui dentro do meu guarda-chuva de produtos. Sim. E distribuir e cobrar dos caras, porque os caras cobram 2,20, eu cobro, sei lá, 50% de rebate para mim e eu vendo esses caras para os meus clientes. E aí aí essa indústria mudou de cara nesse momento. Acho que aí mais para frente, talvez 2004, 2005, um pouco antes talvez. Porque aí os bancos e os distribuidores entenderam que eles poderiam vender os independentes e que os independentes não eram uma ameaça para eles, e sim um complemento era matéria-prima a grade deles. E foi o que aconteceu. E aí virou essa explosão de gestoras. Muitas começaram e acabaram, outras deram muito certo, mas enfim, foi essa a dinâmica na época, entendeu? Ô Carvalho, de onde veio o nome Claritas? O nome Claritas veio de um conceito que a gente queria, que é uma coisa que não existia muito na época, que era a transparência das operações. Então a gente queria algum nome que transmitisse a ideia de que você, cliente, sabe exatamente o que a gente está fazendo com o seu dinheiro. Então a gente é transparente com com a estratégia. Então, na época, assim, quem tinha hedge fund era black box, né? O hedge fund não falava o que ele fazia. A caixa preta. Não, a caixa preta fala assim, você quer investir aqui, você vai dar o teu dinheiro para mim, eu vou fazer e vou te falar quanto ganhei ou perdi no final do mês. A gente falou, não, você vai saber exatamente o que a gente faz, todas as posições estão aqui, as estratégias, as ideias, custos, enfim, não vai ter nada escondido aqui. Foi essa a ideia. Então, Claritas, acho que é transparência em latim, então a gente foi a ideia até não sei se foi do pai do meu ex-sócio lá, que deu, não foi minha, mas eu não vou roubar a ideia, nem o mérito de ninguém. Mas a gente achou bom o nome e pegou. Acho que está aí até hoje, né? Ô Carveles, e aí em um momento, talvez vocês entenderam que faria sentido vender a asset, ou vocês tiveram uma proposta, uma procura por ela. Como é que foi todo esse processo? Como foi o processo também, se você puder comentar depois, de tirar o pé do acelerador, mudar um pouco de ares? Conta pra gente como é que foi isso. Primeiro, assim, a venda, o que aconteceu foi que em 2006, se não me engano, começou uma onda de IPOs. Não sei se vocês lembram disso. Acho que a Tarpon foi a primeira gestora que fez a IPO. E a gente estava em conversas com o CS e surgiu a ideia de fazer um IPO. Na verdade, assim, a história inteira, a gente ligou lá no Caiate, nosso amigo, lá estava no CS, a gente falou, a gente quer fechar um fundo, listar um fundo. Ele falou, não, listar fundo, não sei se funciona, mas a gente talvez consiga fazer o IPO da gestora.
gente nunca tinha pensado nisso. E a gente correu, fez lá o processo, chegou até a fazer o pilot fishing, foi viajar para saber se tinha demanda e tal, mas só que estava no começo a crise estava começando a se desenhar lá fora, né, em 2007. E a gente acabou não fazendo, decidiu não fazer. Só que isso colocou a gente, deu duas consequências. A primeira é que a gente ficou com aquilo na cabeça. Pô, você levantar dinheiro de fora para ajudar a ter um crescimento mais rápido é bom. É interessante. A gente acreditava naqueles modelos ali. E o segundo é que o nosso nome acabou também ficando um pouco mais... Com o roadshow que vocês fizeram, apareceu mais em evidência, né? lá fora, tal. Então, assim, e aí, na sequência teve uma conversa com a Ashmore, que quase virou também, aí foi interrompida pela Já fui crise. cotista. Da Ashmore. Dos fundos da Ashmore. E aí eles não compraram, mas assim, ficou muito perto, bateu na trave aquela. E aí, na sequência, a gente parou um pouco, depois da crise, deu um tempo, resolveu problemas societários, internos e tal. E aí veio a proposta da Principal, em 2011. Em 2012 a gente acabou fechando e fez uma associação com prazo. Então a gente vendeu 60% em 12, com o compromisso de vender os outros 40% em 5 anos. E aí foi esse deal que saiu. E foi um deal interessante, foi bom. Assim, pro negócio, foi bom para os sócios. Acho que todo mundo... E você continuou por lá. Então, aí é um pouco agora a pergunta dele. Eu fiquei 3 anos lá, até depois da venda. Em 2015, final de 14, começo de 15, razões pessoais, basicamente. Acho que eu estava um pouco pessimista com o Brasil na época. Era a segunda eleição da Dilma, a gente estava bem pessimista com o futuro aqui. Tinha 2 filhos numa idade crítica, assim, porque eles jogavam tênis e eles queriam estudar fora. E aí, quando juntou tudo, e eu falei, quer saber, eu vou antecipar a minha saída. E aí eu conversei com a turma lá, chegamos numa conclusão, eu acabei antecipando a minha saída em 2 anos, 1 ano e meio, 2, e aí saí no final de 14, começo de 15, e me mudei para os Estados Unidos, em 2015. E para cumprir principalmente a agenda dos meus filhos. Né? E eu estava com a agenda livre. Porque eu tinha non-compete, tinha non-soliciting, então eu não podia falar com o cliente, não podia falar com esse cliente, não podia falar com o potencial cliente, não podia fazer nada nessa atividade, não podia fazer nada. Então eu fui para lá, fiquei lá 6 meses, os primeiros 6 meses, legalmente obrigado a jogar golfe todo dia. Porque E deve ser uma loucura, né? Porque para quem ficou 25 anos no mercado trabalhando, não funciona. Chega do dia pra noite, puxa o plug da tomada e vai jogar golfe. Não, fica louco, porque o que eu falei, já repeti essa história algumas vezes, te dá um FOMO lá, o Fear of Missing Out, de conhecimento. Porque por mais que você tenha tempo, dinheiro, a oportunidade de fazer aquilo, você vê a vida acontecendo, e a vida é o seguinte, você faz aquilo, a gente faz isso aqui porque a gente gosta. Óbvio, todo mundo quer ganhar dinheiro. Como diz o Esteves, né? A gente faz isso aqui e ainda no final trabalha dinheiro, com os amigos e no final ainda ganha um dinheirinho. Ainda é remunerado por isso. Não, a gente gosta de fazer isso. Eu acho que, aliás, a questão é fundamental. Se você não gostar, você está errado. Você não está no lugar certo, tem que gostar. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, e quando te tiram esse negócio, você passa a não ter mais nem, vamos dizer, você não tem mais um sonho, você não tem mais um objetivo. Você mas não tá produzindo mais nada, né? Te dá um vazio muito grande. Tanto que pouco tempo depois eu já me juntei com uma turma lá em Miami. A gente montou um escritório para fazer investimento pessoal, para fazer... na época estava muito... assim, isso 2014, 15... Não, isso aí foi 15, 16. Tinha muita coisa acontecendo na parte de tecnologia, de startups e tal. A gente começou a olhar esse mercado aí. Olhar. É um bom jeito para perder dinheiro também. Assim. Isso daí não é um negócio fácil. Aliás, é um outro aprendizado, é um tema para outra conversa, mas é muito diferente. O skill que a gente tem aqui de mercado não é o mesmo skill de um gestor de
de private equity ou de venture capital, que é pior ainda. Sim. Que é o cara achar São empresas em estágios muito iniciais, né? É muito difícil. Muito diferente, na verdade. O skill é diferente. Mas foi uma experiência muito legal. Só que nesse momento também foi importante para mim para me tirar daquele... Não que durou muito pouco, né? Meu período de golfe durou pouco. Assim, eu fiquei praticamente o período regulamentar do non-compete, realmente não podia fazer nada. O risco era muito alto e obviamente não vale a pena cruzar essa linha. Sim. Então foram 6, 7 meses assim de férias e depois a gente já começou com esse outro negócio e aí não parou de novo. E como foi essa experiência de realmente morar fora, ter essa vivência? Porque uma coisa é quando a gente vai, passa um mês, aproveita tal e volta. Realmente estando lá como um estrangeiro, né? Porque no final a gente pode ir para qualquer lugar, ficar o tempo que for, você sempre vai ser um estrangeiro, né, no lugar. Como é que foi essa adaptação toda da família inteira, né? Pra molecada é mais fácil, né? Sim, Você começa cedo. Quantos anos eles tinham na época? Eles tinham 10 e 11. E jogavam tênis. Então para eles foi muito fácil. Uhum. Para nós, para mim, para minha esposa, é um pouco diferente, porque você tem algumas... E aí acho que você tem que dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte pessoal. Assim, eu sou super fã do modo de vida americano. Então, para mim, não deveria ser difícil em nenhum sentido. Só que você tem uma coisa que falta aqui, que é o teu relacionamento pessoal, seus amigos. Esse social que você tem aqui, não tem lá. Você tem amigos lá, você tem relacionamento. Mas é diferente, né? Mas é muito diferente. Então esse é o primeiro ponto. Você tem realmente várias os boundaries, né, cara, culturais, que é muito louco. Você não vai na casa do cara, você não, sabe, é mais formal, você acaba sendo bem diferente. Então isso a gente está acostumado aqui com essa dinâmica, sente muito isso. Uhum. E o segundo é o profissional. O profissional é muito diferente. Aqui a gente tem um valor conquistado em anos aí de experiência, de relacionamentos. A gente consegue navegar bem. Lá você não é nada. A verdade é essa. Você é muito... Não é nada, mas você é mais um na multidão. Uhum. E você vai ser sempre visto com valor quando você se refere a alguma coisa com alguma relação ao Brasil, à América Latina e tal. Para você se reinventar com 45 anos, 50 anos lá, do zero, é muito difícil. Para não dizer impossível. Assim, nada é impossível, na verdade, mas é muito mais difícil. Né? É muito difícil. Então, assim, você vê que o seu valor profissional lá é muito menor. Tanto que, assim, uma das coisas que eu estava fazendo ali, no final, foi eu virei cliente, depois eu fui convidado para ser parte de um board de um fund of funds, que é baseado lá nos Estados Unidos. E o gestor é brasileiro, /americano, né? Ele é origem brasileira, mas já é americano, mora lá há muito tempo. E só investe em fundos americanos, o que é ótimo, porque eu passei alguns anos fazendo visitas com ele lá, vendo gestores, entendendo as dinâmicas todas e tal. Mas a base de clientes é muito forte no Brasil. Então você acaba tendo o brasileiro reconhece esse valor. O americano, apesar do fundo ser muito bom, tem números muito bons, muito competitivos no mercado americano. O americano ele é aquela coisa, você concorre com outro, com outro, é outra categoria. Sim. E é muito mais difícil. Então, assim, basicamente eram clientes mais daqui no Brasil. São, né, ainda. Eu continuo cliente do fundo, eu saí do board por razões óbvias, né, regulatórias, mas realmente a gente tem pouco a agregar lá, né? Assim, você conversa com os gestores, a gente fazia seleção de gestores, isso foi muito bom, mas para competir nesse mercado de igual para igual lá é mais difícil. Mas o contrário, por exemplo, essa sua experiência que você tem lá faz todo sentido para aqui dentro para trazer essa experiência de offshore, né? Exato. Não, isso para mim foi essa experiência offshore, eu sempre venho construindo, assim, eu tenho construído ela há muito tempo, né? Então, assim, desde a época da Clarence, a gente tinha um escritório em Londres, que a gente fazia fund of funds lá, depois quando eu mudei para os Estados Unidos,
também me dediquei bastante a isso. E aí inverte, né? Quando você está aqui, você estando aqui com 10 anos de experiência, talvez mais, no mercado lá fora, você transita lá fora, para você investir lá fora, você transitar nesse mercado com a facilidade que a gente tem é muito mais fácil do que para um brasileiro que tem dificuldade de idioma, não conhece produtos, é muito mais... Então você ajuda muito, você agrega muito, sim, de fato. Então essa é uma coisa que a gente tá trazendo, até está usando isso aqui bastante. Sim. A gente tem essa atividade de gestão de carteiras offshore também, e tem sido muito útil essa experiência toda, né? Sem dúvida nenhuma. Sem contar que... E aí, voltando um pouco no tempo ainda, né? A gente falando aqui, acho que depois de um tempo, passou o seu no compete, né? Você já estava livre para poder voltar com as suas atividades que você fazia antes tão bem. E você fundou a Blue Griffin. De onde veio essa ideia? Como é que foi essa iniciativa? Essa iniciativa começou um pouco antes da pandemia. Na verdade, assim, e também você vê que uma coisa é conectada à outra. A gente viu os gestores lá fora, eu estava em contato com vários gestores lá fora, e a gente falou assim, pô, a gente pode ter um produto no Brasil que tenha um estilo de gestão parecido com esses bons gestores aqui de fora. Que é um produto não long only, long bias, com foco em ações globais e tal. E o Brasil estava carente disso. Acho que tem gente que faz isso, tem gente que faz isso bem, mas pouca gente faz isso. E era a época com juros caindo, ainda um pouco antes da pandemia, mas ainda assim juros baixos. Acho que tem um detalhe, a gente sempre achou que o brasileiro tem muito pouca exposição ao mundo, em termos de investimento. Sim. E a gente sabe a razão, é juros altos e continua tal, tendo, continua tendo. Mas a gente falou, bom, talvez seja a oportunidade de trazer esse conhecimento para cá, monta uma gestora nova com esse foco, e a gente pegou a turma que era ex-Claritas, basicamente, né? O Flávio, que trabalhou comigo na Claritas, que era da Principal quando fez a compra. O nosso terceiro sócio é o Felipe, que esse era do Citi ainda, da época do... é mais longa a data ainda. Mas ele é advogado de formação, ele é advogado, né, também de atuação. Ele montou toda a nossa parte de políticas, toda a parte de estrutura, né? E é uma das melhores estruturas que eu conheço. Assim, se você pegar, apesar da empresa ser ainda pequena, a qualidade da estrutura é muito boa. A base está muito bem feita, né? Eu brinquei com ele, a gente tem uma fundação que dá para fazer um prédio de 50 andares. Temos 2 ainda, mas dá para crescer muito e está assim, ainda muito sólida. E tudo de longa data. Então tem o Felipe, tudo. tem o Flávio. Então foram os 3 que começaram, né, a ideia. E aí, assim, a Roberta, eu conheço ela desde que ela... É ruim falar isso, porque eu conheço ela acho que desde 6 anos de idade, assim. Então, eu sou amigo dos pais dela também, e ela foi estudar fora. Ela estava estudando nos Estados Unidos. Quando ela se formou no ano da pandemia. Então foi aquele período horrível, que você não tem nem formatura. E aí, quando a gente começou a nossa empresinha aqui, na época, a gente falou, mas precisamos de mais uma pessoa na gestão, porque não dá para ser... Precisa ter backup e tudo mais. E não tinha ninguém não tinha, assim, a gente não tinha verba para contratar ninguém. E aí eu lembrei dela, falei, ela tá voltando, deve estar procurando emprego, não sei. Então eu liguei para ela na hora, falei assim, tem uma coisa aqui que você talvez interesse. A gente vai montar aqui do zero, um negócio novo, tem que ter esse espírito empreendedor e tal. Falou, tô fechado. Perguntou nem quanto ia ganhar, nem se ia ganhar alguma coisa, até porque a resposta era não, mas... É ruim perguntar uma coisa que você não quer ouvir, ela talvez né? soubesse a resposta, não sei, mas topou assim, sem questionar. Então foi super legal e integrou muito fácil. No grupo, obviamente, ela conversou com os outros 2 e tal. Entrou, o cara de operações é o Marcelo Araújo Cotô, conhecido. Ele também ele trabalhou comigo no Matrix, depois na Claritas, também estava meio aposentado ali. Eu falei, Couto, quer começar de novo aí?
Vamos. Dá um gás, né, cara? Ele falou, pô, tô junto também. Perguntou, falou, começar com essa turma aí nova, fechado. Aí veio. E aí a última aquisição foi a Adriana, que também trabalhou com a gente na Claritas. Ela entrou em 2008. Te brinca que ela tem cara de menininha, nova. E tem, né? Ela tem, né? E ela fala, não, mas eu quero parecer mais velha e tal. Não, todo mundo quer parecer mais novo, ela quer parecer mais velha. Mas ela também já tem uma experiência boa. Ela foi pra lá em 2008, na Claritas. A gente montou a MFO na Claritas em 2008. Ela foi uma das primeiras. Talvez. São 15 anos. E Então, também mas já tinha experiência antes, já né? tinha experiência antes. Então... E é curioso, né? Curioso não, né? Mas, bom, acho que em algum momento não, porque eu sei de toda a história, né? É isso que eu ia fazer. Como que eu vou deixar o Akira fazer uma pergunta que ele que fez todo o negócio? Então eu vou roubar sua pergunta aqui, porque aí depois houve uma aproximação da Aquavero com a Blue Griffin, né? E eu queria que você contasse um pouco como que foi isso, como que foi a conversa do Akira. E eu vou pedir para você. Eu vou deixar ele contar porque ele é pouco. convidado, meu. Mas eu quero que você conte um pouco o seu lado também. Porque aí houve aproximação, virou a Vinassi. Conta um pouco pra gente. Eu vou contar do nosso lado, mas essa história você tem que ouvir. Tem uma versão, tem a sua versão, a minha é verdadeira. Exato. Né? Eu vi as três, né? A terceira eu não sei. Mas na verdade quem fez esse contato inicial foi o Flávio. Eu estava lá nos Estados Unidos, assim, a gente falava todo dia aqui, mas foi ele que fez. Mas o conceito do nosso lado foi o seguinte: a gente tinha um produto só e um produto com uma estratégia difícil de vender, que é uma estratégia que é para investidor qualificado, e não só qualificado técnica, assim, legalmente, mas tecnicamente também. O cara tem que entender que tem um produto em dólar. E um pedaço da diversificação é bem complexo. Então, assim, o crescimento desse negócio é muito lento. E o mercado brasileiro estava... para mim foi um choque. Assim, o que estava acontecendo nesse mercado aqui, né? O crescimento dos escritórios de agente autônomo, como estava essa dinâmica de cliente e produto. Mudando pouco o ecossistema, né? Violentamente. Então, assim, existia do nosso lado, vamos dizer assim, uma necessidade de ampliar nosso horizonte. Falar assim, bom, a gente pode ficar aqui nesse mundinho pequenininho aqui, tocando um fundo só, meu dinheiro dos meus amigos e tal, mas a gente não consegue crescer, não consegue contratar gente, não consegue fazer nada. Ou a gente tenta mudar o nosso horizonte, ampliar nosso horizonte e se associa a algum escritório que são justamente onde está acontecendo a mudança. Que eram movimentos que já estavam acontecendo. Outros, né? A gente foi procurado por uma outra antes, que chegou a ter uma conversa, mas não evoluiu. E a conversa com eles foi muito rápida. Eu acho que demorou o quê? Foi uns 3 meses. 2-3 meses, assim, para a gente chegar. Porque, assim, eu falo isso do meu lado com muita segurança, teve uma empatia muito grande com os sócios. Do nosso lado, e acho que com todos eles lá. Com certeza. Eu acho que é importante você perceber, não é empatia só do cara ser gente boa, gostosa, não é só isso, mas acho que é isso também, mas é você ter o mesmo alinhamento de pensamento de negócios. Então, assim, a gente olhava para eles e falava assim, pô, o pessoal tem essa vontade de crescer, de fazer mais, e etc. Então era muito, muito em linha com o que a gente acreditava. Foi fácil esse primeiro contato foi fácil. Aí depois acertou os detalhes, e aí é mais trabalho de advogado e tal. Que é a parte chata, né? Que a gente não gosta. Eu deixava essa parte pro Felipe. A minha parte era só a parte de número ali, depois a gente sai. Mas foi fácil, assim, não foi um processo... Porque também tem outro negócio, né? Eu participei de algumas. Quando você faz uma negociação muito ruim, muito dura, não ruim, você termina a negociação, você tá com raiva do cara. Isso é verdade. Se ela é dura, assim, ela se torna ruim, né? Depois. Porque você fala assim, pô, você brigou, tá, o cara sai com aquela sensação que fez um negócio não tão bom e que foi, sei lá, foi não espredado, mas que foi... que saiu ruim para ele, não saiu do jeito que ele queria. E aí ele sai com mágoas ali do outro lado. E não aconteceu isso do nosso lado. Eu acho que a gente veio para cá já com o ânimo assim, zerado e super... Há quem diga que uma boa negociação é quando as duas partes saem satisfeitas. O que quer dizer?
que quer dizer que isso. conseguiram arrancar o máximo um de cada um, e um acho que podia ter ganhado mais, outro menos. Mas, por outro lado, você pode sair com essa sensação que é péssimo pro longo prazo do negócio. Né? Você já sair no negócio Saiu uma achando sensação que você boa, assim, perdeu, justa, do tipo, você pô, tem que sair achando que Exato. foi bom pra você, Exato. e a outra parte também, né? Exato. E foi bom. Faz um ano, pouco mais, né, de um ano que coincidiu com a vinda do escritório novo. Pouco mais né? de um ano. A gente fechou, a gente tinha um escritóriozinho nosso aqui do lado e logo depois vocês vieram para cá, do lado, literalmente do lado. Acho que um quarteirão para trás aqui. E a hora que saiu foi muito rápido, então e todo mundo já entrou no, óbvio que você sempre vai ajustar estratégias, sempre tem que fazer isso. Mas isso tem sido feito de uma forma madura e muito correta. Mas conta um pouco seu lado. Minha aí pra versão? gente também, vai. Do nosso lado aqui, tanto a Aqua quanto a Vero já tiveram assets antes, né? Ambas as empresas já tiveram suas próprias gestoras. E infelizmente, ou felizmente, né? Ambas experiências não foram muito boas. Por motivos diferentes, só que a gente sempre entendeu que a gente tinha que ter uma gestora dentro do grupo, muito em função da demanda que a gente tem dos nossos clientes, né? E olhando o mercado, da forma como ele estava se desenhando, o ecossistema que a gente queria montar aqui, né, para a empresa, para poder atender o nosso cliente realmente 360 graus, né, sendo uma one-stop shop. E tendo todos os modelos para atender os nossos clientes. A gente sempre, no nosso comitê executivo, né, a gente sempre para avaliar se faz sentido a gente montar alguma coisa do zero ou se associar alguém que já está andando. A gente tem prós e contras dos dois lados. Claro, né? como em tudo. Né? Como tudo. E fazendo essa avaliação, a gente entendeu que talvez faria sentido a gente montar a nossa sozinho e começar do zero. Tanto é que a gente já tinha feito algumas reuniões com o escritório para definir a estrutura, para fazer toda a parte que o Felipe fez, né, do lado da Blue Griffin. Até que o Marcinho do banco, que já tinha trabalhado inclusive com eles, que é do Banco BTG Pactual hoje, ele falou, aqui eu tava batendo um papo com um amigo meu e, poxa, acho que faz sentido você conversar com ele, que eles a gente já trabalhou junto, é uma asset, eles também estão procurando um parceiro estratégico. Falei, vamos bater o papo. E aí, no final, encontrei o Flávio, por coincidência, a gente já se conhecia. E aí, quando a gente... Tava andando de bike por aí junto. Tava andando de bike por aí. E quando a gente foi ter o primeiro papo, a gente até saiu da reunião, saiu, primeiro, né? A história do Carveles, toda a experiência dele, de todo o time, e a gente sentar numa mesa, né, para poder eventualmente falar de uma fusão, né, de trazer uma asset para dentro do nosso grupo com tantos profissionais renomados, com grande experiência, e mais ainda com uma visão e um pensamento de negócio muito alinhado com o nosso. E a gente saiu e falou assim, cara, para esse negócio de montar a nossa sozinha, faz sentido a gente seguir aqui a conversa com eles e tomara que dê certo. E no final, deu super legal. certo. Tá dando certo. A gente fez o negócio no ano passado, né? Faz pouco mais de um ano. E estamos aí na batalha. E aí, em algum momento, a gente talvez teve uma troca de estratégia no plano inicialmente desenhado, que seria muito mais para a gente dar foco em fundos abertos, né? Mas desde o início a gente entendia que em algum momento a gente precisaria ter um multifamily office dentro de casa. E aí acho que esse momento veio antes da necessidade dos fundos abertos, né? A gente até lançou um fundo aberto, né, na Asset, para complementar o de Global Equities, que já veio junto da Blue Griffin, um fundo de renda fixa, né, de liquidez, que aliás está indo super bem. Estamos com 104 do CDI aí. Tá bom. No ano 105, está indo bem pra caramba. Tá muito bom. E
E a gente decidiu, em função do momento, da demanda e do modelo que a gente quer adotar para o nosso negócio, acelerar o Multifamily Office, que a gente lançou no início desse ano. Sim. Né? Dentro da própria Claritas, eles já tinham um Multifamily Office, já sabe como entende. E o que a gente vê muito no mercado hoje, Marcão, e sem demérito para ninguém, né, que é mais novo, mais jovem, são pessoas que têm uma experiência muito grande. Eu costumo dizer que a gente mede a experiência de um gestor ou de um profissional do mercado vendo quantas crises ele já passou, né? Porque isso coloca numa vantagem, porque ele já sabe o que esperar daquilo. Muitas vezes quem é mais novo, não passou por tantas crises, não sabe o que vai ser depois. E quem já passou por 5, 6 crises, já sabe que em algum momento as coisas vão voltar, já sabe se portar. E o que a gente vem buscando ao longo do tempo dentro da empresa é trazer cabelo branco. E nada contra, né? Não, hoje em dia mas cabelo branco é experiência. É trazer realmente uma gestão parruda, pessoas que realmente já passaram por diversas crises e que têm uma visão de longo prazo muito embasada, como a nossa. Né? Então, veio o time aí e tá dando super certo. E falando do Multifamily Office, que se bateu bem aí, por mais que tenha esse modelo há muito tempo, acho que ele está ganhando muita força agora, né, o Akira? Esse modelo de atendimento para o cliente final. Eu acho que ele vem ganhando uma força muito grande agora entre o mercado de assessoria também. Eu gosto de separar em 2 tópicos esse assunto, né? Tem um que é o modelo de atendimento através do Multifamily Office, que ele passa a ser discricionário, ou seja, as decisões são tomadas por um gestor profissional, que no caso o Carvelis, né, e a Beta. E o outro ponto é o modelo de atendimento geral. Quando a gente olha para o planejamento patrimonial, para as estruturas societárias, para os veículos que os clientes têm, para poder entregar realmente um serviço completo. Né? É isso que a gente busca fazer dentro do Multifamily Office. E aí, mais do que isso, olhando não só para a instituição que é nossa parceira, né, nosso sócio estratégico, é o BTG Pactual, mas para as estruturas que o cliente tem afora também, que ele possa consolidar os ativos dele aqui com a gente, que a gente possa ter uma visão global de todos os ativos que ele tem. Muitas vezes os clientes grandes têm diversas contas em diversas instituições, e aqui a gente pode fazer um trabalho global avaliando o que ele tem aqui, o que ele tem no offshore, lá fora, e realmente olhar de uma forma consolidada, sem correr em sobreposição de risco, concentração, e dando um atendimento para ele. Subalocado numa coisa, sobralocado em outra. Exatamente. Não é só, né? complementando o Akira, que acho que é perfeita a colocação aqui, não é só olhar, né? Na verdade, acho que a gente tem uma estrutura hoje que consegue, além de consolidar as carteiras, consolidar risco e exposição, você consegue gerir carteiras lá fora. Que assim, você hoje... A Avenue é um exemplo, né, de muita gente, um sucesso, muita gente mandando dinheiro para fora. Mas aí o cara chega lá, coloca um cara naquele universo, o cara abre a tela, ele vai comprar a mesma coisa. Não conhece os ativos, não conhece a mecânica. A gente brincou, né? Você falou, né? Parece que ele tá entrando no Cheesecake Factory, recebendo aquele menu de em inglês, 88 páginas em inglês. É a mesma coisa que eu entrar no Cheesecake Factory da Rússia. Vou abrir aqui. Você não sabe se vai Ou do pedir uma Japão, pipoca ou um pé de porco. Do Japão é verdade, já aconteceu isso comigo. Já fui pro Japão, pega lá o cardápio, você olha ali. Aponta. Tem um com foto? Senão não dá. Se não tiver foto, não dá. Você contar até O problema 4. é que ativo financeiro não tem foto, né? Não tem, exato. Só tem a foto. O sushi, você fala Itini, Sanchi, você sabe do abdominal do judô. Do judô, é a única coisa que você sabe. Então, e eu acho que os caras se sentem um pouco assim e a gente consegue fazer complementar isso de uma forma muito eficiente. Não é nem, não quebrar o galho, não. É muito eficiente. Você tem o mesmo nível de gestão que você teria lá fora com uma equipe que senta aqui, que fala português, que entende. É muito mais
produtivo. Que né? tem 30 anos de experiência. E que né? já viveu essa loucura toda em algum momento. Muitas né? crises, como diz Todas isso essas aqui, né? loucuras, na É. verdade. E o futuro da Vinasset? O que você enxerga? Cara, a gente tá com o pé no acelerador, com cuidado, obviamente, sem querer Claro. atropelar ninguém, mas eu acho que não tem limite, entendeu? Assim, eu não gosto de colocar limites em nada, porque se você coloca limite, você tem um risco de chegar nesse limite Você já setou o teto. e falar, né? Você já "Putz, construiu o teto. né? já deu, né?" Não sei. Então, assim, eu acho que tá todo mundo aqui, pra você ter uma ideia, todo mundo aqui tem já uma experiência anterior de outras ventures, né? De começar do zero. Todo mundo que está aqui, apesar de ser um pouquinho mais velho, está com o espírito de construir um negócio legal. Assim, tem gente mais nova e tal que vai crescer dentro, já é importante, mas vai crescer ainda mais. Mas a ideia é transformar esse negócio no melhor e maior negócio que a gente conseguir, mantendo a qualidade, obviamente. Então, assim, a Aquavero quer ter 5, ir de 5, 6 para 10, para 20, a gente também quer acompanhar esse crescimento, que se a gente puder fazer mais do que isso, a gente vai fazer, mas eu acho que assim, a gente quer fazer isso com diversão. Porque, como eu falei no começo, né, eu acho que sempre, aliás, é um ponto importante. Para a gente trazer alguém para esse grupo, não basta ser técnico, não basta ser bom profissional. Óbvio, isso é fundamental. Mas a pessoa tem que estar alinhada pessoalmente nesses objetivos. Se você não tiver, é aquela coisa, você não vai conseguir. Você não gosta do que você faz, ou que você está aqui porque você quer pegar teu salário no fim do mês, e às vezes o salário no fim do mês não existe, porque ele é uma função do variável 100%, né? Então, e se você só olhar para isso, você não vai se adaptar. Então, assim, a gente escolhe muito bem as pessoas. A gente ainda espera ainda não, né? A gente espera crescer de acordo com o aumento da demanda, que a gente já está vendo aí acontecer, e sempre para você conseguir entrar e fazer parte desse grupo, vai ter que ser um alinhamento pessoal muito forte. Tem que gostar muito do que faz, tem que ser apaixonado pela atividade. E o dinheiro, como diz nosso sócio lá, é consequência. É consequência. Bom, falamos muito aqui de mercado, mas muita coisa mesmo, hein? Acho que foi talvez um dos mais técnicos aí que a gente já fez, hein? Eu falei, se deixar fazer vários capítulos. Mas foi bem bacana. Agora Baita vamos passar legal. um pouco para a vida, né? Vamos passar um pouco. Bom, você foi para lá, ficou 6 meses, né? Virou Tiger Woods. Eu baixei 10 pontos, meu handicap. Baixou 10 pontos. 10, E também joga tênis. Também jogo tênis. Eu faço um monte de coisa, tudo mal feito. O que mais você gosta de fazer, cara? Eu já fiz luta. Vinho, relógio, jeito. não é só esporte, não. Vinho, Tudo. eu gosto bastante de relógio. Esporte eu fiz tudo, até corri maratona já. Corri Eu mal, sei. mas já corri. Meia maratona, um monte. Já fiz um monte dessas coisas. Minha Correu mulher é Ironman? maratonista. Correu Ironman já? Não, isso Não? Minha mulher é maratonista, eu faço isso. Ela corre, eu vou atrás dela. Chego 2 horas depois. Ela já tomou banho. Já tá tomou no banho, hotel, já jantou. Tá pronta. E aí ela acha que eu morri, mas eu chego. Eu já fiz isso 2 vezes. Mas assim, eu faço isso mais como hobbies, assim, eu não tenho nenhuma atividade que é a minha principal, assim. Agora, outros gostos, assim, relógios, vinhos... Agora tem uma coisa curiosa, você gosta de avião. Gosto de avião. E de piloto, coisa de pilotar avião. Conta aí de onde veio essa paixão. Aliás, essa é a minha maior frustração na vida, se alguém perguntar. Não ter sido piloto? Na verdade foi o seguinte, não, eu queria... Acho que todo garoto de 14, 15 anos, quando assistiu o Top Gun pela primeira vez, lá atrás, quis ser piloto de avião. Eu não sei se foi o filme, porque eu não lembro se eu assisti esse filme naquela época, mas eu queria ser piloto de avião naquela época, avião de caça, não avião de... E eu fui, fiz a prova para a AFA, fiz tudo. Na verdade era EPICAR na época. Passei. E aí fui fazer o exame de vista. Aí eu fiz o exame e não sabia que eu tinha nenhum tipo de miopia, coisas assim e tal. Isso foi com 13 anos, né? Faz EPICAR, acho que é isso. Aí o cara falou, olha, você tem 0,25 de miopia. Isso é o recrutador lá, eu não lembro.
Ele falou assim, pois é. Falou assim, você... Eu falei, mas eu tô reprovado? Ele falou, não. Você pode vir, você pode fazer. Mas você nunca vai ser piloto, cara. Mentira. Sério. Mas quem tem... Não pode. Não Na pode? época, essa foi a informação que eu recebi na época. Caramba. Ele falou assim, se você não tiver... E aí teve um amigo que foi, na época de colégio, que foi e tal. E até, história, não é triste, mas ele foi até o último ano da AFA. E aí, por acho que razão de nota e tal, acabou não conseguindo ser piloto. Ele ou vai ser piloto de cargueiro, ou vai ser ground staff lá, vai ficar trocando pneu de avião. Aí tô fora, né? Aí não dá. Se não vai sentar ali, não vai. Né? Aí eu falei, bom, já que eu não vou ser isso aí, já falou, mas certeza? Ele falou, não vai, porque o exame é... E outra, evolui, né? Minha miopia depois foi para 2. Depois eu operei e tal. Hoje eu não uso mais óculos, mas... E podia ser piloto também. Hoje eu poderia. Tenho minha vista quase, acho que é 20/20 hoje. Mas assim, na época não dava. Não tinha cirurgia, não tinha nada. Então ele falou, cara, esquece, não vai ser. E aí eu não fui. Aí fica com essa frustração. Aí você vai, tem um monte de amigo de pilota que tal. Você fica ali vendo e não sei o quê. Quando eu fiquei nesses 6 meses, eu quase fiz. Também não fiz... Perdi mais uma oportunidade de tirar meu brevet lá. E agora não dá tempo, né? Agora esquece. Então agora tem que voar. Compra uns Flight Simulator. Tem que voar no Microsoft, que é mais fácil. E é mais barato também. Boa. Agora, estamos chegando no final aqui. Eu sempre faço 2 perguntas, que uma é... Bom, você falou um pouco aqui agora, não sei se vai ser isso, mas qual foi o sonho que você já realizou? E qual que é um sonho que você ainda quer realizar? Na verdade, um foi quase uma frustração, que você falou que não ser piloto, essa, né? Mas qual o sonho que você já realizou e um que falta realizar ainda? Cara, é difícil. Eu acho que sonho, eu não sei se eu tenho muito sonho, mas se assim, realização é você criar bem teus filhos. Acho que essa é a maior realização que você pode ter. Sim. E eu acho que eu tô chegando num ponto que eu posso dizer que está realizado. Que tô realizado. Quantos anos eles têm? Um vai fazer 21 esse ano, o outro tem 19. Então, assim, estão os dois no caminho certo e tal. Então, eu acho que esse é o sonho realizado. Esperar sonhos materiais, eu acho uma bobagem, entendeu? Assim, quero carro, isso é bobagem. Tá. Ter X de dinheiro, você tem que ser feliz e... Dinheiro é importante porque ajuda a gente pra complementar esse objetivo realizar todo. alguns sonhos, exato, né? mas... E te traz felicidade, talvez você ter mas não com objetivo materiais, final. Mas não com objetivo final. Não com objetivo final. Então acho que é essa. Dinheiro é o meio. Sem dúvida. E a frustração é essa, realmente não ter conseguido. Mas pensando bem, mas tem um sonho pra realizar ainda, você acha? Não? Cara, o sonho é ongoing, né? Você tem que ser um objetivo de ser feliz e fazer o pessoal que está do teu lado feliz também. Assim, eu não vou consertar o mundo, não tenho pretensão nenhuma de fazer nada, mas se as pessoas estão perto de mim, eu quero, se eu puder ajudar. Você não é a Greta. Eu quero ajudar. Não sou a Greta. Mas eu quero poder ajudar, quero poder contribuir para melhorar. Então, assim, quando você não gosta muito dela? Eu tenho um pouco de pena dela, para falar a verdade. Mas assim, por exemplo, na Claritas, quando você olha, você montou uma empresa, você deve ter essa sensação até mais, porque você tem muito mais gente aqui, mas quando você olha, você fala, quantas pessoas já passaram por lá? Quantas pessoas fizeram a vida com o negócio que você criou? O cara casou, teve filho, viveu daqui. Não que ele... Não é por minha causa, por causa dele, mas você que no fundo criou aquele negócio, propiciou aquela coisa. Então, assim, quantas pessoas se conheceram? Quantos caras se casaram porque se conheceram no escritório? Então, assim, esse negócio é gratificante. Que legal, né? E nós estamos fazendo de novo aqui com outra... Sim. Com outras pessoas. Com outras pessoas. Ou com as mesmas também, né? Mas com pessoas novas também, mas você saber que você está influenciando vidas nesse sentido, sem aquela babaquice não é isso que eu concordo 100%. É exatamente o que eu estou tentando você contribuir dessa forma para o mundo. Você vai entregar um mundo melhor que você chegou. Isso vai te beneficiar também, mas... Claro. Fazendo da forma e da maneira certa. Mas faz bem, né? Então, esse sonho... Eu acho que é realista. Eu não sou sonhador assim nesse sentido. Eu gosto de... Eu sei, eu pretendo... Acho que eu sei onde eu tô indo. Entendeu? Pelo menos eu tento saber onde eu tô indo. Então... Muito bom.
E aí a gente tá Legal. chegando no final. Aqui a gente tem um quadro, o Carvelis, chamado Aí Eu Invisto. Esse quadro, a gente coloca ali o A versus o B, o A ganha, bota o A versus o C e tal. E o seu vai ser o Lucas, nosso produtor aqui, o videomaker. Ele falou assim, ó, stalkeei o Marcelo Carvelis e eu vi que ele gosta de relógio. Daí, juntou tudo, juntou o Lucas, juntou você que gosta, juntou o fera em relógio aqui que falou assim, Marcão, nada a ver esse daqui, tira e tal. E refez Não sou todo fera. o meu Eu aí sou eu abusado. invisto. É abusado, né? Sou curioso. Curioso. Não, tô na mesma categoria. Mas antes disso, antes de passar, e eu nem vou me atrever a fazer o aí eu invisto dessa vez. É o Akira que vai fazer aqui. Ele Não, que tem pô, os faz no- aí, Não, mano. é você que vai fazer. Mas antes disso, fala pra gente aqui, pra botar na nossa prateleira. A gente tem uma prática de pedir uma indicação de livro, filme e série. Então eu vou pedir pra você essa indicação. Filme, livro e série. Vamos lá. Você devia ter me falado isso antes, porque aí você me pega aqui de Não, mas é legal É assim fazer. mesmo. o cara Comigo foi a mesma jogando coisa. a casca de banana. Mas série Billions. Billions. Tá. Livro, eu tenho alguns. E inclusive eu obrigava os caras a ler isso daí. Não é que eu obrigava, não pode obrigar ninguém a fazer nada, mas tinha uma lista que eu acho que para quem quer ir para mercado tem que ler. Eu acho que você teve dos anos 90, dos anos 80, que é a história do... Na verdade é a história do Michael Milken e do Giuliani, do Rudy Giuliani, que é a história, chama Covil de Ladrões, Den of Thieves. Esse é o primeiro. Depois você tem... Convívio de ladrões. Covil de de Ladrões. Ladrões. Esse livro é muito bom, a história do Michael Milken. E é o momento que o Giuliani aparece lá e depois vira a celebridade que virou. Depois você tem outros de mercado, mas, por exemplo, tem um que eu acho muito bom, que é dos anos 90, na crise da Rússia, que é o When Genius Failed, que é o livro que conta a história do LTCM. Esse livro é fundamental, você tem que ler. Todo mundo que é gestor de fundo tem que ler esse livro. When Genius Fail. When Genius Failed. Esse livro também conta a história dos PhDs, todos os caras que eram prêmio Nobel, fizeram aquele fundo quant e quebraram na época da crise. E o terceiro, se eu puder, se for mais um, né? Se for de um, foi 3. Não, pode indicar quanto você quiser. Eu acho que é o Too Big to Fail. Too Big to Fail da crise Do subprime. do subprime. Eu acho que tem que ler esses 3. Boa. Tem até... É fácil, são livros, são clássicos. Aham. Mas um de cada época. Boa. Mas tem que ler um dos anos 2000, um Boa. dos 90. Caramba. um dos 80. Belas indicações. Quem E mais faltou um faltou? filme, né? Só. Filme, cara, filme é difícil. Pra mim, Top Gun 2. Top Gun 2? Pô, Boa. tem que ser. se eu falar o Muito quê? bom. Não, tem que ser Top Gun 2. Boa, tá lá na prateleira É, então. Então muito vamos lá legal. pro quadro Aí Eu Invisto. Aqui, Vamos lá. pra você ler. Vamos lá, pode começar aí. Vamos ver qual que vai ser o relógio ali, então, que você investiria nele, tá bom? Tá bom? Bora lá, primeiro. Tag Heuer se fala, né? Ou Omega. Omega. Boa. Omega ou Breguet? Pô, mas são coisas diferentes, né, eu acho. Eu não tenho nenhum Breguet. Então eu volto no Omega de novo. Eu sei que isso meio... Vai ser criticado isso daí. O cara sabe porra nenhuma de relógio. Mas Omega ou Brighton? Omega de novo. Beleza. Omega ou IWC? Puta, eu acho bem difícil esse aí. Eu vou dar empate. Não dá, você tem Não que pode, passar, tem que escolher tem um que só. passar com um. É porque depende do modelo, mas Então vamos passar com empate. Vamos lá. passa com empate, eu acho. Omega e IWC ou Cartier? Também bichos diferentes, mas eu gosto muito de um Cartier especificamente, que é o Santos. Dumont? É. Então eu vou votar no Cartier. Cartier. Então tá bom. Cartier ou Panerai? Então, Panerai Panerai também é a mesma coisa. Tem coisas muito legais, tem coisas que eu não sou muito fã. Cartier. Tá bom. Cartier ou Rolex? Aí pela tradição ou no Rolex. Rolex.
Rolex ou Hublot? Rolex. Tem muita dúvida nisso. Rolex ou Ademar Piguet? Ademar Piguet. Então tá bom. Ademar Piguet ou Jaeger LeCoultre? Ademar Piguet. Royal Oak. Como que é esse aí que você falou, Akira? Jaeger LeCoultre. Cara, Esse nome difícil. Mas Muito esse relógio é bom também. Pronúncia é até tá certa, covardia, ô, assim. cara? Tá certo. Eu Tá acho certo? que tá. Essa, Eu também acho que é, tá. acho que tá. Vou falar que sim. Você me sou falou. abusado, né? Eu tô seguindo. Acho que tá boa. Ademar Piguet ou Frank Müller? Ademar Piguet. Ademar Piguet. Esse não tava na lista, hein? Esse não tá. Esse roubou. Esse. Ou Richard Mille? Então, o Richard Mille é um fenômeno, né, de marketing, eu acho. O outro é um pouco mais clássico, mas eu vou ser polêmico, eu vou votar no Richard Mille, pelo marketing. E aí, por último, Richard Mille ou Patek Philippe? Você deixou por último, essa é fácil, não tem dúvida nenhuma. A Patek eu acho que é o de todos aí, é a primeira marca. O mercado tá aí, soberano pra dizer isso, né? Boa. Eu não tô errado. Patek Philippe. Patek Philippe. Aí eu deixei invisto. de propósito por último. porque eu sabia que Esse ele ia daí voltar. tem que ser último. Senão ele ia não tem- matar, ele ia Ia matar. matar tudo. Você deixar ele... Mas esse é fácil. A gente tá misturado aqui, né? Tem muita... Os Mas níveis eu acho de que vale a relógio, pena assim. ter uma menção que eu falei aqui em off. Acho que todos os relógios têm... A maioria deles tem a sua vez. Então, porque o Patek ganhou aqui, você vai usar o Patek em qualquer lugar, você vai na praia. Acho que tem cara ocasião. usa, né? mas tem ocasião. Então, talvez a melhor coisa que seja é a ocasião. Qual a melhor ocasião para usar qual relógio? Boa. Porque senão você vai ficar over, vai ficar cafona, né? Tem razão. Porque esse cara tá fazendo com Agora isso. tem alguns que são clássicos, né? Alguns sim, os Rolex Carvelis, são que dá pra você clássicos. usar em qualquer situação, Sim, quase. vai na com praia Rolex, e vai né? numa reunião. Mas o Não que eu use, ganhador... porque eu também nem tenho. Mas... Não tem, Não tem, né? não pode Mas falar. esse Patek Philippe, por exemplo, onde que você usaria ele? Não, esse é um relógio mais, porra. mais festa, mais um evento mais social. Mais social, né? Um evento mais social, eu diria. Não necessariamente festa, mas um evento mais social. Muito bom. Se bem que tem... Tem os de aço, tem os de aço Aquanauts com da pulseira vida, de borracha, os Nautilus, né, da vida. Você pode usar, na verdade, esse daí, eu acho, por isso que é uma marca que conquistou um patamar ali que onde você usar tá bom, né? Se tiver... Pô, Carvelis, acelera a Asset, o MFO, que eu preciso comprar um Patek. Também. Me ajuda, me ajuda. Vamos lá, vai ser esse o Help objetivo, me, então. help you. E já agradecer aqui você ter vindo, cara, fiquei muito contente aqui. De fato foi o papo mais técnico, mais voltado, acho que pro mercado que a gente teve aqui. Foi bem legal, ainda bem que eu Super chamei o Akira aqui, senão talvez eu ia dar uma sambada muito aqui. bom. Foi muito Eu legal. agradeço a oportunidade, eu tô aqui no nono andar, é só subir aqui, me chamar. Boa. Obrigado, Valeu, viu? Obrigado, viu? Valeu, Valeu, É Akira, nóis. obrigado. Valeu, turma. E você aí, então, vamos lá, siga nossas redes sociais. Avinasset, tem @avinasset, @aquavero aqui em todas as redes. E no nosso canal no YouTube, se inscreva aí no canal, ative o sininho para as notificações e fique esperto pro próximo que já vai ser aqui na outra quinta-feira, tá bom? Muito obrigado, valeu rapazes, valeu, um abraço. Valeu, Marcão. Obrigado.